Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Livro do Céu, volume 9, trecho 1, 10 de março de 1909. O Pai só faz uma coisa com Jesus. Jesus dá-se continuamente às almas. Continuando o meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesma com o menino Jesus nos braços, e eu disse-lhe: diz-me, meu querido, o que faz o Pai? E ele: faz uma só coisa comigo, assim o que faz o Pai, faço eu. Então eu acrescentei: e com os santos o que você faz? E ele: dou-me continuamente, assim que eu sou vida deles, gozo, felicidade, bem imenso, sem termos e sem limites. De mim estão cheios, em mim tudo encontram. Eu sou tudo para eles e eles são todos para mim. E eu, ao ouvir isto, queria como me zangar e lhe disse: aos santos te dás continuamente em troca de mim tão limitado, tão avaramente e em intervalos, até fazer-me passar parte do dia sem que venha. E às vezes demora tanto que me vem o temor de que nem sequer na noite virá. Por isso eu vivo morrendo, mas da morte mais cruel e impiedosa. E sem embargo dizia que me amava muito. E ele: minha filha, também a ti me dou continuamente, ora pessoalmente, ora com a graça, ora com a luz, e em tantos outros modos. E além disso, quem te disse que não te amo tanto, tanto? Agora, enquanto estava nisto, veio-me um pensamento, que perguntasse se era vontade de Deus meu estado, pois isto era mais necessário do que o que lhe estava dizendo, e perguntei. E ele, em vez de me responder, aproximou-se e pôs-me a língua na boca, e eu não pude falar mais. Só sugava uma coisa que não sei dizer, e ao retirá-la mal pude dizer: Senhor, volta logo, quem sabe quando virás? Esta noite virei de novo, e desapareceu. Então a Luísa estava reclamando com Jesus porque ele não vinha, e reclamando, ficou zangada com ele, porque ela falou: aos santos te dás continuamente, em troca de mim, tão limitado. Ela sempre tão ansiosa por ele. Ele falou: não, mas eu me dou continuamente, ora pessoalmente, ora com a graça, ora com a luz, e em tantos outros modos. Não é só de forma assim sensitiva que ele se dá a nós. É pela graça, pela luz, com a palavra, não só vendo. Volume, trecho 2, 1º de abril de 1909. Então ele se dá continuamente a nós, pela graça, pela luz. A gente que não vê, eu não vejo. A gente que não vê, não quer dizer que ele não está se dando. Ele é a nossa vida, igual com os santos do céu, só que de forma diferente a forma, Ele se dá continuamente.
Jesus adorna a alma com as gemas que produz a dor. Sentia-me sofrida, muito sofrida, a ponto de não poder me mover, e estava oferecendo meus pequenos sofrimentos junto com os de Jesus, e com a intensidade de amor com a qual ele queria glorificar o Pai, reparar as nossas culpas e obter todos os bens que nos alcançou com os seus sofrimentos. Eu dizia entre mim: faço de conta que este meu sofrimento seja o meu martírio, que as dores sejam os verdugos, que a cama é o lugar de tortura, que a imobilidade é a corda que me tem atada para fazer que chegue a ser mais amada e amante de meu sumo bem. Mas verdugos eu não vejo. Então quem é meu carrasco? Que não só no exterior do corpo, mas também nas partes mais internas, até no fundo de minha alma me lacera, me despedaça, tanto que o cerco da vida me parece que quisesse romper-se. Ah, meu carrasco é propriamente Jesus bendito, e nesse momento, quase como dentro de um relâmpago, me disse: minha filha, é demasiada honra para ti ser eu teu carrasco. É verdade. É demasiada honra para ti ser eu teu carrasco. Eu não faço outra coisa que, como alguém que deve desposar a noiva e fazê-la aparecer em público, para fazer que tenha uma bela apresentação e para fazê-la digna dele, não confia em ninguém, nem sequer nela mesma, senão que ele mesmo a quer limpar, pentear, vestir e adornar com as pedras preciosas com brilhantes. Então, o sofrimento que ele é o nosso carrasco, ele que permite tudo que a gente sofre, tudo que nos acontece, vem de Deus. Na nossa vida, a vida que a gente está vivendo, na divina vontade, para viver essa santidade, é o próprio Deus que nos adorna com a dor. Tudo que a gente sente de dor tem que atribuir a Deus. É o nosso esposo nos embelezando. E ele não confia em ninguém, como assim, geralmente quando a gente vai casar, né, a gente vai em outra pessoa para nos arrumar, ou é a própria pessoa que se arruma. Nesse caso, é ele mesmo que adorna a esposa. Ele mesmo. Esta é uma grande honra para a esposa. E além disso, não terá nenhum pensamento sobre se agradará ao seu esposo ou não, se lhe agradará como se adornou ou a tomará por uma tola, ao não ter sabido adivinhar um modo para lhe agradar mais. A noiva, somos uma noiva que a gente nunca vai ter receio de não agradar o esposo, porque é ele mesmo que nos prepara para o casamento. Assim faço eu com minhas esposas amadas. É tanto o amor que eles têm que não confio em ninguém. Me vejo obrigada a fazer-me de verdugo, mas verdugo amoroso. E ora lavo, ora penteio, ora visto com o vestido mais bonito, agora as joias, mas não com joias saídas da terra, que são coisas superficiais, senão com joias que faço sair do fundo da alma, das partes mais profundas, que se formam com o toque de meus dedos que criam a dor. E da dor saem joias. Converte a vontade em ouro, e esta vontade convertida em ouro por minhas próprias mãos. Fará sair joias preciosas de todas as cores e as coroas mais belas, os vestidos mais magníficos e as flores mais perfumadas, as músicas mais agradáveis. E eu com minhas mesmas mãos, à medida que a faço produzir, assim irei arrumando tudo para adorná-la sempre mais. Tudo isto passa com as almas sofredoras. Assim que não tenho talvez razão em te dizer que é uma grande honra para ti. Sim, é uma grande honra qualquer dor que a gente sente. Lendo isso aqui, né? Entendendo
O que significa o sofrimento? É uma grande honra. É uma grande honra. Livro do Céu, volume 9, trecho 3. Os sofrimentos imprimem a santidade de Jesus na alma. Então, aqui nesses primeiros volumes a gente vai ver muito isso de a dor adornando a sua alma. Sempre vai falar essas maravilhas do sofrimento, da dor. Encontrando no meu habitual estado, assim que veio meu benigno Jesus fez-se ouvir com a sua doce voz dizendo-me: minha filha, as mortificações, as misérias, privações, dores, cruzes, servem a quem se serve deles para imprimir minha santidade na alma e para ir embelezando de todas as variedades das cores divinas. Além disso, não são outra coisa que tantos perfumes de céu, com os quais a alma fica toda perfumada. Então a gente vai lendo o livro do céu e aí você vai vivendo o seu dia, sua vida, né? Que todo mundo tem sofrimento, todo mundo tem. Como fala aqui no livro do céu, acho que é no volume 8, não lembro. Que a vida é um peso. E é realmente um peso, é tanta coisa que a gente tem que fazer. Mas aí você lê a palavra de Deus e você fala, você entende, né? O significado de tudo isso. O significado de tudo isso. Jesus está te embelezando, te purificando, te lavando, te vestindo, te adornando. E aí ele fala, aí nesse outro trecho ele fala: minha filha, as mortificações, misérias, privações, dores, cruzes, para que serve? Servem a quem se serve deles para imprimir minha santidade na alma. Então você só fala: que lindo, maravilhoso. Obrigada, Senhor, por cada dor, cada privação, cada miséria, cada mortificação. Mas não é fácil viver assim, né? Se não for, se a gente não tiver conhecimento e intimidade com Deus, com a palavra dele, você não entende. E aí você fica desesperado quando acontece alguma coisa. Porque tem outro trecho que ele explica a natureza humana é inclinada a fugir da dor, a não querer o sofrimento de jeito nenhum, a fugir do sofrimento. Então, quando você passa pelos sofrimentos com paciência, com resignação, isso é um sinal claro da graça de Deus, de Jesus, né, que ele falou aqui, nesse trecho aqui que ele falou, que ele se dá continuamente às almas, através da graça. Então é essa graça, é ele mesmo, que te sustenta nas dores, nas cruzes. Quem muito fala está vazio de Deus. Volume 9, trecho 4. Continuando meu habitual estado, enquanto meu amável Jesus se fez ver, me disse: minha filha, quem muito fala é sinal de que está vazio em seu interior, enquanto quem está cheio de Deus, encontrando mais gosto em seu interior, não quer perder aquele gosto. Lhe custa trabalho falar, e só por necessidade fala. E mesmo falando, não se afasta jamais de seu interior, e tenta, por quanto está nele, imprimir nos outros o que sente em si. Enquanto que quem muito fala não só está vazio de Deus, senão que com seu muito falar trata de esvaziar de Deus os demais. Mas nesse caso que é falar, é tipo assim,
Você está cheia de Deus, cheio de Deus. Então, no seu interior, você sabe que ali habita o Rei do Universo, o Criador. É incrível pensar nisso, meu Deus. Eu acordei hoje pensando nisso. Nossa, meu Deus, como pode? Que coisa mais incrível eu poder falar com o Senhor assim, estar junto assim com o Senhor. Meu Deus, é muito incrível isso. E aí, você sabe que Deus está em você, você tem uma vida interior ativa, né? Dentro de você tem um céu. Então você não quer sair desse céu, você fica assim sempre feliz, assim, plena de felicidade interior, é interior a sua felicidade, seu céu é dentro da sua alma. Então você fica conversando com Deus, você fica pensando, falando com Ele, às vezes você nem está falando nada, mas você está ali quietinha, né? Ali no seu canto. Por exemplo, você está trabalhando, igual eu fico trabalhando. Muito tranquila, eu fico muito tranquila na minha mesa, trabalhando, muito tranquila. Eu faço meu serviço, assim, tento fazer mais rápido, né? Não gosto de ficar perdendo meu tempo. E fico muito tranquila, porque ali eu estou trabalhando, minha mente está ali toda concentrada no trabalho, no que eu estou fazendo, escrevendo, lendo. Mas ali eu estou no céu. Eu não deixo de estar no céu porque eu estou trabalhando, porque eu estou escrevendo, lendo outros assuntos. Eu estou ali muito tranquila, muito tranquila. Eu não sinto necessidade de ficar toda hora na mesa de uma pessoa, na mesa de outra, conversando e tentando me distrair toda hora me distrair com uma coisa, com outra. Não, porque eu tenho uma vida plena de felicidade dentro de mim. Eu não preciso buscar, eu não tenho vontade de buscar distrações exteriores com as pessoas. E quando eu tenho que falar com as pessoas, né, quando eu vou até as pessoas que eu tenho que ir, é isso mesmo, eu tento levar o que está dentro de mim, eu tento levar céu para as pessoas, felicidade, amor, conhecimento de Deus. Nem sempre eu vou conseguir falar de Deus, às vezes eu estou numa reunião de trabalho, mas o meu olhar, a forma como eu falo, eu sempre falo divina vontade, reina na minha vontade. Então eu sei que ali o que está no meu interior vai transbordar através da minha palavra, porque não vai ser eu falando, vai ser a divina vontade. Ela vai olhar nos meus olhos, ela vai falar com a minha boca, ela vai trabalhar com as minhas mãos e eu estou levando a divina vontade para as outras pessoas. Então quem muito fala, mas fala de coisas, né, que não são de Deus. Quem é de Deus, fala de Deus, transborda o que tem no coração. Trecho 5. O sol é símbolo da graça. 16 de maio de 1909. Minha filha, o sol é como um símbolo da graça. O sol, né, que Deus criou o sol, ele é símbolo da graça. Várias coisas, assim, as coisas da criação que a gente vê na criação são símbolos. Tudo é um símbolo. Tem um símbolo, tipo assim, é uma... Como que fala? É tipo assim, uma figura de algo de Deus, de um atributo divino. Tanto que Jesus fala no livro do céu que depois a gente vai conseguir, com o conhecimento da divina vontade, a gente consegue ler o livro da criação. Tudo o significado de cada coisa que Deus criou. E ele vai explicando no livro do céu, o sol é símbolo da graça. O sol é como um símbolo da graça, o qual onde encontra vazio, ainda que fosse uma caverna, um subterrâneo, uma fissura, um buraco, desde que estejam vazios, e haja alguma pequena abertura para entrar, entra e tudo enche de luz. Então imagina o sol na terra, né, iluminando a terra,
Onde ele encontra um lugar vazio, a luz dele toma conta daquele lugar. Que seja um pequeno buraquinho, né? Imagina um, uma caverna toda fechada e aí tem um pequeno buraquinho lá, uma fissura na rocha. A luz do sol entra e ilumina lá a caverna. Assim é a nossa alma, né? Depois ele vai falar, assim é a nossa alma. Se a luz da graça, a graça encontra um lugar vazio, ela entra. Mas se você fecha, né, um lugar onde está tudo fechado, as janelas todas fechadas, a luz do sol não entra. E com isto não diminui sua luz nos outros espaços onde está. E ele ilumina toda a terra, mas ele não diminui sua luz. Ele não tem que tirar a luz lá de um local para jogar em outro, não. Ele ilumina tudo. Ele ilumina tudo. E se a luz não ilumina mais, não é que lhe falte a luz, senão que falta o terreno para poder difundir mais sua luz. Né? O sol, quando ele não está iluminando, não quer dizer que ele não tem mais luz. Ele sempre está lá fixo. A luz dele nunca acaba. Senão que falta o terreno para poder difundir mais de sua luz. Falta a janela aberta, a janela maior, né? Imagina um quarto. Se não está sendo todo iluminado pelo sol, é porque a janela é pequena. Não é porque a luz do sol diminuiu. Só abrir as janelas. Ou então é porque a cortina está fechada. É só abrir a janela. Assim é minha graça. Mais que sol majestoso envolve todas as criaturas com a sua influência benéfica, mas não entra senão nos corações vazios, e porquanto o vazio encontra, tanta luz faz penetrar dentro dos corações. Então a graça de Deus é mais que o sol, mais que o sol. Ela ilumina todas as almas. Todas as almas são beneficiadas pela graça de Deus. Mas o que impede da graça de Deus penetrar nos corações, assim como o que impede a luz do sol penetrar num quarto é a janela fechada, o que impede a graça de Deus penetrar nos corações são os corações fechados e cheios das coisas da terra, cheios de apegos humanos, cheios de vontades humanas, né? Se a graça de Deus encontra seu coração vazio de medo, de perturbação, vazio, a graça invade seu coração, ilumina toda a sua alma, toda. Mas como se formam estes vazios? Como se forma este vazio? Muito importante. A humildade é a pá que escava e forma o vazio. O desapego de tudo, mesmo de si mesmo, é o vazio em si. A janela para fazer entrar a luz da graça neste vazio, a janela para fazer entrar a luz da graça neste vazio é a confiança em Deus e a desconfiança de si mesmo. De modo que, porque confia em Deus, o outro tanto expande a porta para fazer entrar a luz e tomar parte dela maior graça. A guarda que guarda a luz e a engrandece é a paz. Então, vou ler de novo. A humildade. Imagina que a sua alma, antes de entrar essa graça, seja um quarto que está com as janelas fechadas e cheio de terra, de sujeira, de tudo, de entulho, de coisa feia, de entulho. Um quarto, imagina um quarto muito feio, sujo, cheio de entulho. Né? Cheio das suas coisas, cheio do seu eu, dos seus desejos, cheio de pecado, cheio de maus pensamentos, cheio de perturbação, cheio de si mesmo, cheio de vaidade, de egoísmo, de orgulho. E aí quem vai limpar isso? Quem vai limpar esse quarto, né? Para a graça de Deus iluminar,
é a humildade. A humildade vai limpar a sua alma. É a pá que escava e forma o vazio. A humildade é a pá que escava e forma o vazio, o desapego de tudo, mesmo de si mesmo. É o vazio em si. A humildade é o vazio em si. A humildade é você reconhecer, você não é nada. Deus é tudo. Eu não sou nada, Deus é tudo. Eu confio só em Deus. Eu não existo se Ele não me manter. Ele que me criou. Eu não sou nada, eu sou uma criatura, eu vim do pó, ao pó eu voltarei. Ele é tudo. Ele é o Criador, eu sou a criatura. Ele é o pai, eu sou a filha. Você se mantém humilde. O humilde, ele reconhece Deus como Criador e fala, seja feita a tua vontade. Eu não confio em mim mesmo, eu não sei de nada, eu não sou nada. Mas com o Senhor eu posso ser tudo. Então a humildade é a pá que escava e forma esse vazio, que esvazia a sua alma, se esvazia de si mesma. Porque você fala, eu não sou nada, então Deus é tudo. A janela para fazer entrar a luz da graça neste vazio é a confiança em Deus e a desconfiança de si mesma. Não adianta você se esvaziar totalmente de si mesma, né, com essa humildade e falar, eu não sou nada, eu reconheço que eu não sou nada, que sem Deus eu não sou nada, que sem Deus eu sou um quarto cheio de bicho, de coisa feia, de pecado, de orgulho. Então eu vou esvaziar tudo isso da minha alma, eu vou tirar tudo, confiando em Deus. Mas o que faz? Então não adianta você se esvaziar e não abrir a janela da alma, que é a confiança em Deus. Porque aí você fica vazio, mas sem a luz. Né? Quando você se acha assim, eu não sou nada, eu sou um pecador, eu sou uma miséria. E aí eu vou tirar essas misérias, mas sem a confiança em Deus, seu quarto continua escuro. Seu quarto continua escuro. Então a janela para fazer entrar a luz da graça é a confiança em Deus e a desconfiança de si mesmo. Tem que esvaziar de você mesmo e colocar Deus. Não é para esvaziar e ficar vazio. É para esvaziar e encher da luz. E a janela é a confiança plena em Deus e a desconfiança total de si mesmo. De modo que, porque confia em Deus, o outro tanto expande a porta para fazer entrar a luz e tomar parte, e tomar dela maior graça. Então, quanto mais a confiança em Deus se expande, mais a janela se abre, e mais a graça entra, né, nesse quarto e ilumina a sua alma. De modo que você vai, com o tempo, ser só luz. No seu quarto não vai ter mais nada, só luz. Não vai ter nada humano, nada na sua alma. Só luz, só graça. Você fica divinizado. Desapega de tudo que é humano e de si mesma. Não confia em si mesma de jeito nenhum. A sua alma fica toda plena de luz. A guarda que guarda a luz e a engrandece é a paz. Para permanecer sempre luz, e essa luz ser cada vez mais forte, é a paz. Então tira toda a perturbação da sua alma. Não fique perturbada com nada. O que faz a gente ficar perturbada é o apego e a confiança em si mesma. Porque se você confia em você mesma, você realmente vai perder a paz, que você vai falar, eu não sou nada. Pela humildade você vê, né, que você não é nada. E aí se você se vê um nada, se vê muito incapaz de fazer tudo, e não confia em Deus e confia em você mesmo, aí você entra em pânico, desespero, numa situação, por exemplo, de muito complicada, assim, de uma doença,
Um exemplo, eu fui ontem na casa da... Eu fui ontem na casa de uma amiga que está passando por uma situação bem complicada. Ela tem câncer, ela teve câncer e ela vive assim uma vida bem, assim, doentinha, bem fraquinha, sabe? E ela tá com o esposo dela, passou mal, foi internado, foi pro hospital, tá no hospital internado, sem saber o que tem. Talvez ele vai ter que fazer uma cirurgia. Mas ela tá num desespero, mas ela tá tão triste, ela tá tão abatida, ela tá com toda razão, né? Ela tá abatida. Não é que Deus pede para você não ficar triste, não sentir a dor, mas para você não se perturbar e confiar só nele. Ela fala assim: "Ah, eu fico bem, mas eu não consigo rezar de jeito nenhum. Mas tem horas que me dá um desespero. Eu fico assim, confiando. Quando eu tô confiando em Deus, falando eu confio, eu fico bem, mas tem hora que eu caio. E aí eu entro em desespero, né? Porque é a hora que ela confia nela mesma, na hora que ela volta para ela mesma, aí ela entra em desespero. E ela chora muito e não consegue rezar. Ela falou: "Não consigo rezar de jeito nenhum." Aí eu até falei para ele, mas o problema dela, porque essa questão da oração, ela acha que a oração é só rezar o rosário, a novena. E ela não tá conseguindo. E eu falei assim para ela, mas... E ela estava perturbada por causa disso. Ela já tá passando por essa cruz tão grande. E ela tá se martirizando porque não tá conseguindo rezar a novena do Rosário de Pompeia. Ela estava perturbada por causa disso. E eu falei para ela: "Olha, a oração mais linda que você está fazendo para Deus, passar por esse sofrimento tão grande, a oração mais linda que você pode fazer, que você está fazendo para Deus, você não está enxergando, você está passando por um sofrimento tão grande, com paz, com fé em Deus. Essa é a oração que você está fazendo agora. E você precisa agora descansar em Deus. Ele quer cuidar de você, deixa Ele cuidar de você." Mas ela não, a pessoa não consegue ver dessa forma. Ela fala: "Não, mas eu tenho que rezar o rosário, eu tenho que fazer a novena." Ela está se sentindo culpada, devedora, porque ela não está rezando e ela não consegue. Eu falei: "Mas a oração é você falar com Deus, pede colo para Ele, descansa no coração de Jesus." Aí ela ficou pensativa, assim, né? Falou que foi muito bom ter ido lá falar com ela. Eu falei várias coisas com ela, mas eu falei: "Oh, meu Deus, tadinha." Porque assim, ela não tá enxergando, né? Eu fui lá e falei várias coisas com ela para ela tentar, Deus falando através de mim, né? Para ela tentar enxergar o que estava acontecendo. Que ela estava sendo santificada por aquele sofrimento. Que é o sofrimento que Jesus falou, né? Aqui, o que significa o sofrimento. As mortificações, as dores, as cruzes. É imprimir a santidade de Jesus na alma. Então, assim, eu não pude... Ela estava tão cansada, que eu nem pude ficar lá, nem quis ficar lá muito tempo, né? Porque ela tinha que descansar. Mas eu fiquei lá um tempinho, conversei com ela. Como Jesus falou aqui, quando você está cheia de Deus, eu não fico muito visitando as pessoas, mas quando eu vou, é com um fim, um propósito assim muito claro de levar Deus. Nesse caso, isso não é uma pessoa que está passando por isso. Eu só fui mesmo para levar a paz para ela, a palavra de Deus. E aí eu falei várias coisas com ela. Eu falei assim: "Ó, você não está conseguindo rezar? Reza só assim: divina vontade, reina na minha vontade." E ela estava tão perturbada que ela falou assim: "Anota para mim porque eu não lembro." Ela não conseguia lembrar essa oração. Eu falei: "Eu vou mandar no seu celular." Ela falou: "Manda para mim." Eu falei: "Reza só isso e fique em paz. Deixa a vontade de Deus reinar na sua vontade." Né? Fala com Deus: divina vontade, reina na minha vontade. Reza só isso e fique em paz. Não precisa ficar preocupado com a novena, tá? Cuida, deixa Deus cuidar de você. Fique em paz, fique em paz. Falei várias vezes para ela. Então é isso. Amém, filha de Jesus. Eu confio em vós. Amém.